Seja muito bem-vindo ao canal Louise Crovesi. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre microbiota padrão. Será que existe? Bora lá? Uma das grandes dúvidas e que todo mundo quer uma resposta é saber se a gente tem uma microbiota padrão. Primeiro de tudo, a gente tem que ter em mente o seguinte: não somos um padrão. Nós, seres humanos, não temos um padrão. Cada ser é único e tem suas particularidades. Então, da mesma forma, a microbiota também não vai ser um padrão. Eu falo muito que a nossa microbiota, ela é como a nossa digital. Então, cada uma tem a sua. As digitais, elas são formadas e não há repetição nesse padrão da digital, nem em gêmeos univitelíneos. E a microbiota ocorre a mesma coisa. A gente não tem repetição de composição, nem mesmo em gêmeos univitelíneos, que são expostos às mesmas questões ambientais, desde a vida intraútero até determinada fase da vida deles. E, já de cara, eu já trago a resposta para essa pergunta, A gente não tem uma microbiota padrão. Eu já comentei algumas vezes por aqui sobre a falta de uma microbiota padrão e eu vou explicar o porquê a gente não tem uma microbiota padrão. Bom, a nossa microbiota, ela é uma comunidade de micro-organismos que é, de certa forma, algo complexo de se entender a relação, porque a gente ainda não conhece na totalidade todos os micro-organismos que habitam a microbiota de cada ser humano, de nós seres humanos. Então, isso dificulta um pouco na hora da gente compreender o que seria ali um padrão, da gente conseguir traçar, então, essa questão de qual a composição ideal de uma microbiota, Por conta de a gente não ter hoje uma tecnologia suficiente para rastrear absolutamente todos os micro-organismos que habitam a nossa microbiota. E por que a gente não tem essa tecnologia, já que a gente avançou muito em termos de tecnologia na nossa ciência? Hoje a gente tem estudos que conseguem avaliar o sequenciamento genético da microbiota intestinal e eu já adianto que essa avaliação, ela não rastreia todos os micro-organismos, que habitam ali, e eu vou explicar por quê. Então, a gente não consegue descobrir. Eu já comentei anteriormente que apenas metade da nossa microbiota intestinal foi desvendado. Apenas metade a gente conhece, a outra metade não temos tecnologia para conhecer. E isso tudo vai criando, então, empecilhos para a gente determinar o que seria uma microbiota ideal. O que acontece? A nossa microbiota, ela é composta por diferentes micro-organismos. A gente tem bactérias, que são as mais estudadas. A gente tem vírus, fungos, protozoários e árquea. Então, temos 5 tipos de micro-organismos habitando o nosso trato gastrointestinal, o nosso corpo como um todo. Nosso foco aqui é sempre a microbiota intestinal, mas elas habitam várias partes do nosso corpo, coexistindo em harmonia e também ajudando ali o nosso corpo a funcionar de forma adequada quando elas estão nessa harmonia, Que quando a gente não tem essa harmonia, a coisa fica diferente e o nosso corpo para de funcionar de forma equilibrada e adequada e as doenças podem ocorrer. Então, a gente fala de 5 tipos de micro-organismos que nos habitam. A gente tem mais conhecimento sobre as bactérias e os outros, alguns destes micro-organismos, como os vírus e os fungos, vêm sendo estudados recentemente. A gente já tem um volume de estudos apontando para alguns possíveis composição da microbiota desses 2 micro-organismos. Falando a nível de bactérias, elas são divididas, A gente tem os filos. A gente tem dentro dos filos subdivisões que vão classificando essas bactérias em grupos, que ali seria um grande grupo filo, e em subgrupos, que seriam então as outras categorias que vão agrupando essas bactérias de acordo com as características que elas têm semelhantes ali. Então, elas vão sendo enquadradas nesses grupos. Os filos são esse grande grupo que a gente tem, que vamos compará-los com, por exemplo, os diferentes continentes que a gente tem no nosso mundo.
Então, dentro do universo corpo humano, a gente tem diferentes continentes, que seriam esses filos, os grandes grupos onde a gente subloca essas bactérias. Então, os que têm maior percentual na nossa microbiota são Firmicutes e Bacteroidetes, que eu tenho certeza que se você já leu qualquer artigo científico sobre o tema, você já ouviu esses dois nomes, porque elas são muito estudadas, elas são super avaliadas em estudos de composição da microbiota intestinal, porque elas correspondem juntas a 90% das bactérias da nossa microbiota. Além desses dois filos, a gente tem outros filos, como actinobactéria, verrucomicrobia, proteobactérias, fusobactérias, entre outros filos. Acontece que a maioria dos filos, eles estão representados num percentual inferior a 1%. Esses que eu comentei, alguns deles têm um percentual até um pouco maior, de 3%, 5%, 10%, mas a maioria dos outros filos vão estar abaixo de 1%. Então, por isso que a gente não vê muito os outros filos sendo estudados, porque eles têm uma concentração muito baixa e para a gente conseguir, então, detectar diferenças e correlacionar com situações, tanto saúde ou doença, é mais difícil. Por isso que a gente tem muito estudo de Firmicutes e Bacteroidetes relacionando com doenças, tá? Além dos filos, a gente divide essas bactérias em famílias. Então, dentro dos filos, a gente tem as famílias, que seriam como os países que compõem, então, esses continentes. Dentro da família, a gente tem ordem, né? Que é outra subdivisão ali que as bactérias são agrupadas. E nessa ordem ali seriam meio que as cidades. E depois a gente vai ali chegar nos gêneros, que eu diria, né, eu comparo os gêneros de bactérias como famílias. Então a gente tem famílias que vão ser compostas por indivíduos que seriam as espécies de bactérias. Então, dentro de uma família de lactobacillus, que está incluída dentro do filo de Firmicutes, a gente tem várias bactérias diferentes. A gente tem Lactobacillus gasseri, a gente tem Lactobacillus rhamnosus, a gente tem Lactobacillus casei. Do casei a gente também tem o casei xerota, que seria ali uma variação do casei. Então a gente tem várias bactérias que compõem um gênero e vários gêneros vão geralmente estar dentro de um filo. Existem alguns filos que têm apenas um gênero de bactérias. É o caso da fusobactéria. E no caso de verrucomicrobia, ela tem apenas um gênero. Então, a Akkermansia mucinifera, que também é um nome super falado no meio da microbiota intestinal, ela está presente no filo verrucomicrobia. E ela é a única bactéria que pertence a esse filo. Não temos, atualmente, nenhuma outra bactéria identificada. Pode ser que em algum momento a gente encontre outras bactérias que pertençam, pode ser que aconteça. Como eu falei, a tecnologia atual, ela não consegue detectar exatamente tudo que temos na nossa microbiota. Então, entendido isso, a gente consegue ver que o universo de bactérias é algo abrangente. A gente tem uma grande diversidade de bactérias. E quando a gente vê estudos que avaliam os filos, que ocorre muito nos estudos que avaliam a microbiota por PCR, a gente não consegue rastrear as pequenas mudanças que ocorrem dentro daquele filo, porque a gente está avaliando um grande grupo. E isso pode sim impactar. E eu quero trazer aqui um estudo que derruba um pouco essa questão da vilanização de Firmicutes. Firmicutes, durante muito tempo, os estudos que focavam muito em filos apontavam sempre uma relação do aumento de Firmicutes com o desenvolvimento de doenças, especialmente as metabólicas, obesidade, diabetes, hipertensão. E por muito tempo as pessoas falavam que Firmicutes era ruim. Só que não é ruim. Se está na nossa microbiota, ele tem o seu papel. O ruim é quando a gente tem uma alteração nessa composição ou na função que ela exerce. E aí veio esse estudo, que se eu não me engano é de 2013, onde ele falou o seguinte: a gente avaliou que dentro de Firmicutes a gente tem o gênero Lactobacillus. E dentro das bactérias de Lactobacillus, Lactobacillus paracasei está relacionado com indivíduos com peso dentro do adequado, com o IMC de eutrofia. Enquanto que indivíduos que têm um aumento de Lactobacillus reuteri têm uma associação com a obesidade. O que esse estudo trouxe pra gente? Que não basta a gente considerar apenas um filo e botar ele na caixinha do bom ou na caixinha do ruim. A gente tem que considerar o todo que compõe aquele filo, porque o filo ele pode ter aumentado
Mas o que aumentou ali? Será que todo mundo aumentou igual? Será que alguns tipos de bactérias aumentaram mais, outras reduziram? Como foi essa mudança? Será que sempre Firmicutes aumentado é negativo? Será que o Firmicutes, ele realmente é o causador da obesidade? E a partir daí, foi se investigando, aí vieram tecnologias melhores, como o sequenciamento da microbiota intestinal, para a gente poder avaliar a nível também de espécie e fazer essa correlação. E mostrar que dentro de um filo, quando a gente tem essa mudança, significa que pode ter o desenvolvimento de uma doença, porque a gente pode ter uma alteração na relação, então, que as bactérias vão ter com aquele organismo, com aquele hospedeiro, e com isso atrapalhar o funcionamento do metabolismo desse indivíduo. Hoje a gente vê muitos estudos que avaliam sequenciamento e também o metagenoma, que a ideia é tentar aprofundar mais ainda nesse estudo da microbiota e tentar compreender essa relação e se existe algum padrão para a gente detectar doenças precocemente. Porque como a gente sabe, nenhuma doença acontece assim. As doenças, né, que tem muita relação com a microbiota, como obesidade, doenças renais, doenças hepáticas, doenças relacionadas à saúde mental, elas vão sendo silenciosamente acontecendo alterações que vão a cada dia levando ao progresso em direção ao desenvolvimento da doença. Então, quando a gente consegue rastrear antecipadamente elementos que têm relação com o desenvolvimento dessas doenças e consegue cortar o mal pela raiz, a gente pode prevenir o desenvolvimento dessas doenças. Então, o grande intuito do estudo da microbiota é muito mais de prevenção de doenças, né, o conhecer essa composição para prevenirmos, do que propriamente dito tratarmos doenças. Óbvio que o tratamento de doenças passa também pela modulação da microbiota intestinal. Como eu comentei, com relação aos outros micro-organismos, a gente ainda está engatinhando muito. A gente iniciou os estudos tem menos de 10 anos. Esses estudos de microbiota de composição, o boom foi nos últimos 10 anos. Então, em 2011 que a gente começou a estudar realmente esse tema. E menos tempo que a gente está estudando outros micro-organismos para entender essa relação. Então, por que a gente não tem um padrão? Por alguns motivos. O primeiro deles é o seguinte: cada ser é único. A gente tem as nossas particularidades. Por mais que a gente tenha um irmão, que a gente tenha sido ali gerados pelos mesmos pais e mães, expostos às mesmas condições ambientais ali durante a infância, a gente vai encontrar diferenças nesses irmãos, né? Mesmo os gêmeos, né? Já os univitelíneos, eles já são bem mais similares em várias situações, mas ainda assim a gente encontra diferenças sim na microbiota de indivíduos gêmeos univitelíneos. Então é algo que vai muito além do que a gente sabe hoje. Então, a microbiota é algo que varia muito facilmente. A gente tem vários fatores que vão impactar na microbiota intestinal. Então, isso vai tornando difícil da gente tentar fechar um padrão. E além dessa questão de cada ser único, e que eu falei que vários fatores podem afetar a microbiota intestinal, tem mulheres que usam como métodos contraceptivos o anticoncepcional, que influencia a microbiota intestinal. Outras utilizam outros métodos que talvez não influenciem tanto a microbiota intestinal. Então isso já vai causar uma diferença. E dependendo, né, a gente sabe que hoje no mercado existem diferentes tipos de anticoncepcionais com dosagens diferentes, com composições hormonais diferentes. E isso tudo vai ter um impacto diferente na microbiota. Além disso, tem a tecnologia que eu comentei no início. Nossa tecnologia ela não é tão avançada para a gente detectar todos os micro-organismos que habitam a nossa microbiota. E, além disso, entender a relação entre eles e deles conosco. Tem um estudo que eu já comentei aqui que compara, né, indivíduos vegetarianos conívoros e em termos de composição da microbiota não tinha diferença, mas com relação aos metabólitos produzidos pela microbiota havia diferença. Então, não é só se apegar à composição, mas o produto final que essa microbiota produz na relação em que existe entre elas e que isso sim vai ter um impacto real no nosso metabolismo, no nosso corpo. Isso sim que vai determinar saúde ou doença no hospedeiro. Então a gente tem vários fatores que a gente tem que estar pensando na hora de fazer um estudo de microbiota intestinal. A gente não tem uma microbiota padrão. E eu acredito que nunca vamos ter uma microbiota padrão, por conta de ser algo muito único. Cada um ter o seu.
A gente consegue hoje detectar algumas bactérias que são mais relacionadas a doenças. Como eu comentei, Firmicutes, ele é muito relacionado ao desenvolvimento de doenças metabólicas, mas o filo como um todo. Mas a gente não sabe o que ali dentro teria esse impacto negativo maior na nossa saúde. Outro filo que é muito estudado e que vem sendo apontado por alguns cientistas como um potencial rastreador de disbiose é Proteobacterium. Porque quando a gente tem um aumento, ele está relacionado com várias doenças, porque o aumento de proteobactérias leva a um aumento na inflamação no hospedeiro. E, consequentemente, a gente sabe que a inflamação ocasionada por uma disbiose na microbiota é o link que vai levar ao desenvolvimento de doenças, porque essa inflamação vai causar uma perturbação no metabolismo do hospedeiro, que pode afetar diferentes órgãos de diferentes formas, podendo promover o desenvolvimento de doenças. E aqui entra um outro ponto. O indivíduo que tem uma predisposição genética ao desenvolvimento de determinadas doenças, quando ele tem uma disbiose, essa disbiose pode ser um catalisador do desenvolvimento dessa doença. Por exemplo, um indivíduo que tem predisposição à obesidade. A gente já viu que os genes influenciam sua microbiota, que podem favorecer uma microbiota mais obesogênica, certo? E se ele tiver um estilo de vida, se estiver inserido num ambiente que não é favorável a uma microbiota equilibrada, a um estilo de vida saudável, se for algo contrário disso, muito provavelmente ele vai ter grandes chances de ter disbiose. E isso, em conjunto com já a predisposição genética que ele tem, pode então catalisar e acelerar esse processo de doença. Ao contrário de um indivíduo que se não tivesse essa predisposição genética. O que não quer dizer que quem não tenha predisposição genética não possa desenvolver também essas doenças. Porque isso tudo, como eu falei no início, vai depender de um processo que vai demorar um tempo. Em algumas pessoas pode ser mais rápido, em outras mais lento. Mas o que a gente sabe é que quando uma pessoa tem uma disfunção da microbiota intestinal, isso a longo prazo pode sim levar ao desenvolvimento de doenças. A ciência, ela ainda continua tentando responder essa pergunta da microbiota ideal, da microbiota padrão, da microbiota adequada. Mas talvez a resposta dessa pergunta seja: cada indivíduo tem a sua microbiota adequada, a sua microbiota padrão. E talvez a gente não consiga encontrar um grande padrão universal que se encaixe com todo mundo. E muitas vezes a gente não vai ter respostas que a gente gostaria de ter por conta da individualidade de cada ser. E a microbiota, ela traz muito isso pra gente. Cada indivíduo vai ter a sua microbiota específica. E que talvez a gente nunca tenha esse padrão. E aí eu volto a comentar sobre o sequenciamento da microbiota intestinal. Quem me garante que o resultado que aquele paciente tem realmente indica uma disbiose? Será que aquele não é o padrão de normalidade dele? E aí a gente sempre que for utilizar o sequenciamento, a gente vai ter que cruzar com os dados da anamnese. E a gente volta de diagnóstico de disbiose por sinais e sintomas. A anamnese, ela é soberana. Então a anamnese, ela vai nos dar indicativos de deficiências que o paciente tem, das causas dessas deficiências, do que está acontecendo com aquele indivíduo. E na própria anamnese, a gente já pode, a partir dali, traçar a estratégia para corrigir essa situação. A própria informação que o paciente nos traz, de sinais, sintomas que ele tem, de queixas, pode nos dizer também aonde está a raiz do problema e a gente consegue tratar. E como eu falo muitas vezes, pode estar na microbiota intestinal, e por isso que é importante a gente compreender esse universo, a gente saber detectar essa alteração e saber fazer o manejo dessa alteração para o paciente ter a melhora real ali dos sintomas dele. Recapitulando o que a gente viu. Existe uma microbiota padrão? Não. Há previsão de ter uma microbiota padrão? Não. Será que um dia a gente vai ter uma microbiota padrão? Não sabemos. A minha opinião é que eu acho muito difícil da gente traçar uma microbiota padrão pelo simples fato de sermos seres únicos e a nossa microbiota ser tão única e exclusiva de cada ser. E isso é um dos grandes empecilhos hoje de descobrirmos um padrão de microbiota ideal que traria então esse equilíbrio e saúde para todos os indivíduos. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir para eu saber que você gostou. E se você é novo aqui no canal, se inscreva e ative o sininho de notificações para ser avisado quando tiver vídeo novo por aqui. Eu espero você no próximo vídeo. Tchau!